Você sabe quais são os erros mais comuns que alunos falantes da língua portuguesa, quando estão aprendendo inglês, fazem com muita frequência? Isso por influência da língua mãe? Fique aí, esse vídeo está interessante e vai ajudar você bastante. Hi, my name is Rejane. Minha filha Priscila e eu temos este canal no YouTube para ajudar com o inglês de vocês. Hi guys, I'm back. Pessoal, voltei. Hoje decidi trazer para vocês um vídeo mostrando os erros mais comuns e frequentes que os brasileiros, falantes aqui da língua portuguesa, quando estão aprendendo inglês, fazem. E por quê? Influência da língua portuguesa, ok? Influência, tradução ao pé da letra. Eu vou mostrar aqui para vocês vários deles. Talvez vocês se identifiquem com alguns, talvez não se identifiquem com nenhum. Que bom! Então você já passou do nível intermediário, porque eu selecionei aqui erros que vão desde o beginners até o intermediate. E o que eu fiz? Eu sentei, fiquei uns 30 minutos anotando o que eu lembrava de erros de alunos em sala de aula e cheguei, pessoal, a mais de 50 erros. Só que o que eu fiz foi separar 34 mais comuns e frequentes, separei em two parts, part 1 e part 2. Cada uma delas terá 17 erros, 17 sentenças, porque eu vou explicar cada um dos erros para vocês. E para não ficar muito longo o vídeo, eu resolvi dividir, ok? Então vamos lá. First, o primeiro, pessoal, bem de beginners mesmo, se trata, daquele erro comum do How old are you? How old is your brother? E o aluno vai e fala I have 10 years ou I have 10. My brother has 10 years ou my brother has 10. Quando, na verdade, deveria ter falado I'm 10 years old, he's 10 years old. Se você quiser tirar o years old, pode. O que você não pode é esquecer que em inglês você não usa o verbo have, você usa o verbo to be. Você já aprendeu que verbo to be, quando usado com numbers, ele é usado para expressar idade, as horas, distância e mais coisas aí. Já temos um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá dar uma olhada, ok? Então é muito comum esse erro, não poderia deixar de mencioná-lo, não é verdade? Bom, number 2. Quando nós estamos ensinando para os alunos os números ordinais, e como falar as datas, meses do ano, tal, para os alunos, eles fazem um erro muito comum que é falar sobre o aniversário dele ou o aniversário de alguém. Então ele fala, my birthday is in 5 of May, levando direto ao pé da letra para a língua portuguesa. Sentença correta, my birthday is on. Primeiro erro, a preposition é on, data, ok? On May 5th. Número ordinal sempre quando você se referir a uma data. Se você fosse falar só o mês, my birthday is in May, poderia. Mas já que você colocou o dia e aí se transformou em uma data, é on. E número ordinal, ok? Super, hiper comum. Outro erro, quando os alunos ainda estão lá no nível iniciante, estão aprendendo as preposições de lugar. E eles aprendem in front of, que é em frente, across from, que é em frente do outro lado, near, next to, behind, between, assim vai. E aí então, eles estão treinando as prepositions e um erro muito comum é usar a preposition near de uma forma errada. Preste atenção aqui. Eles falam, the bank is near of my house. Near já é perto de, portanto esse of não é necessário e totalmente equivocado na sentença. Então ele tem que dizer, the bank is near my house.
Ainda falando nas preposições de lugar, outro erro muito comum é confundir o in front of com across from. In front of é em frente, do mesmo lado da calçada. Across from é quando você está em frente, você atravessa a rua, do outro lado da rua. E eu pergunto para o aluno, where is your car parked? E ele fala, it's parked in front of the school. Quando ele deveria ter falado, it's parked across from the school, porque o carro dele está em frente à escola do outro lado da rua. Não é? Você tem que atravessar a rua. Então, eles confundem in front of com across from. Super comum esse erro, ok? Não faça esse erro mais. Vamos para o next? Ainda de básico, quando eles estão aprendendo a descrever as pessoas, então nós perguntamos para ele, não é? Como é seu pai, como é sua mãe, mas não só as pessoas, eles também estão aprendendo a descrever um bairro, uma cidade, não é? Um lugar. E aí, não é? O aluno, quando vai perguntar para mim, não é? Para eu poder descrever, e assim nós, né, fazemos ali um diálogozinho e tal, ele fala assim para mim, Teacher, how is your husband? No sentido de, Teacher, como é o seu marido? E eu falo para ele, pessoal, classe, presta atenção aqui, vamos todo mundo aqui comigo. Quando vocês vão descrever uma cidade, descrever uma pessoa, descrever até uma situação, dando mais informação sobre aquele assunto, você tem que perguntar what is, no meu caso aqui, Teacher, what is your husband like? E eu diria, he's a nice person, he's kind, he's friendly, iria descrevendo meu marido, certo? Então, digamos que, eu fale para ele agora, pergunte para mim como é Campos do Jordão. Vamos fazer de conta que você não conhece Campos do Jordão e eu conheço, faça essa pergunta para mim. E ele vai de novo, how is Campos do Jordão? E eu falo para ele novamente, você está descrevendo, dando mais informação sobre Campos do Jordão. Teacher. What is Campos do Jordão like? What's Campos do Jordão like? E aí eu respondo e descrevo e tal. Então, pessoal, uma pergunta muito assim que os alunos confundem bastante, mas o que o aluno precisa saber é que quando você usa o how, você está perguntando como a pessoa está. How is your husband? Eu entendo como está o seu marido. Então, se meu marido estivesse doente aí nas últimas semanas, não é? Eu me encontrasse com um aluno depois e ele perguntasse para mim, Teacher, how is your husband? Eu diria, much better, thank you. Como está o seu marido? Muito melhor, obrigada, tá? Então, não confundam. How is é como está. What is, aí uma lacuna e o like. Nessa lacuna, você vai colocar aquilo que você quer que a pessoa descreva. O seu marido, seu amigo, seu primo, alguém da família, uma pessoa, um lugar ou até mesmo uma situação. Porque vejam esse próximo erro aqui, que tem a ver com o how novamente, o uso dele erroneamente, para você fazer aí uma comparação com esse exemplo que eu dei agora aqui, esse último exemplo aqui. Preste atenção. O aluno chega para mim e fala, Teacher, you don't know how is live by yourself. Você conseguiu traduzir para o português essa sentença? Tente traduzir. Teacher, you don't know how is live by yourself. Então, ele vai me dar mais informação sobre o que? Morar sozinho. Live by yourself. Digamos que eu nunca tenha morado sozinha. Nunca morei mesmo, na verdade. Mas ele vai, então, dizer para mim como é morar sozinho. Então, ele deveria ter falado. Teacher, you don't know what it's like to live by yourself. Porque novamente ele está dando informação sobre uma situação que é morar sozinho. Então os alunos confundem bastante esse how is
com what is, lacuna, né? Para você preencher ali com o que você quer, mais informação. E o like depois. O like, nesse caso, não é verbo gostar, porque o like tem outra função em inglês, que é ser a preposição como. E nesse caso, ele entra com o verbo to be e a pergunta é essa: como é seu marido? Como é Campos do Jordão? Como é morar sozinho? What is it like to live by yourself? Tá vendo? Então, preste atenção. Não vai direto para a tradução para a língua portuguesa. Tá vendo quantos errinhos vocês fazem por talvez até uma falta de atenção? Vamos para o next. Então, o aluno está falando sobre uma festa que ele foi noite passada, está aí talvez treinando o simple past. E ele fala assim para mim: Teacher, how I had fun last night. Conseguiram traduzir ao pé da letra para o português? How I had fun last night. To have fun é se divertir. Quando ele deveria ter falado: Teacher, I had so much fun last night. O how não encaixa nesse contexto. Eu sei que em português a gente fala assim o tempo todo, não é? Mas em inglês não pode. O how não entra nesse contexto. Ok? Preste atenção, não confunda mais. Next. Erro super comum. I like of English. Quando ele deveria ter falado I like English. Like já é gostar de. O de já está embutido, não precisa do of. Por algum motivo, o aluno aprende que of é de, do, da, né? Em português. E aí ele quer falar I like of apples. I like of English. I like of her. Não pode, é só I like apples, I like English, I like her, ok? Não confundam mais, não tem o of, ok? Vamos para o next. Na nossa escola, os alunos podem sair da sala de aula para atender o celular só em 2 casos extremos, ok? Seja o pai ou a mãe ligando para eles, porque o pai e mãe só vai ligar mesmo numa necessidade extrema. Então, aí eles podem sair da sala. Então, como eles têm que falar, né, com a gente tudo em inglês que eles conseguirem, eles falam: Teacher, can I go out the room? My mom is calling me. Can I go out? Go out significa sair para passear com seus amigos, por exemplo. Go out with friends. Nesse caso, ele deveria ter falado: Teacher, can I leave the room? My mom is calling me. Tá vendo? Leave, deixar o recinto, sair, ok? Não confundam mais. Next. Digamos que nós estamos ali fazendo uma conversation e eu falo para eles: Pessoal, hoje é meu aniversário e eu estou dando uma festinha à noite na minha casa, ok? Eu quero que vocês peçam para mim para ir pro meu aniversário, como é que vocês falariam isso em inglês e tal, e tal, e tal. Então o aluno vem e fala para mim: Teacher, can I go to your birthday party tonight? Can I go? E eu falo: Rephrase, please, né? Fale novamente, faça a sua sentença novamente. Teacher, can I come to your birthday party tonight? Come, porque você vai em direção ao listener. Can I come? Aí, o próximo erro aqui, ainda na continuidade aí dessa birthday party, ele fala assim para mim: Teacher, I will take the cake. Don't worry. E eu falo: Rephrase. Teacher, I will bring the cake. Don't worry. Ou seja, ele está indo em direção ao listener, ao receiver. É bring. Já tem aqui no canal um vídeo falando sobre 3 pares de verbos e o bring e o take faz parte desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição para vocês também irem lá dar uma olhadinha, ok? Não confundam mais. Bring e take. Next. Então, nós estamos lá praticando o simple past e ele fala: When I knew her, she was in college. When I knew her?
What do you mean? When I knew her, teacher. Levou para o pé da letra, não é em português. Vamos lá então. When I met her, she was in college. Meet é o verbo conhecer, ser apresentado àquela pessoa pela primeira vez. Também é encontrar com um amigo e tal, tipo let's meet up, vamos nos encontrar. Mas ele é, nesse contexto, não é, de ser apresentado pela primeira vez, o verbo conhecer. E ele pensa no know, não é, como verbo conhecer, passa para o know, porque ele lembra desse, né, conhecer, e comete ali um erro, ok? Então, lembre-se, conhecer pela primeira vez é meet. Você não fala nice to meet you, né? Muito prazer? Então, por isso, ok? Não faça mais esse erro. Vamos para o próximo? Então, ele está lá aprendendo o future. Future com o be going to. Só que ele esquece, passa para o português e fala, teacher, I go travel next week. Ou I go to travel next week. Ele até põe o to às vezes. Passou para o português, né? Você traduziu aí? Quando ele deveria ter falado I'm going to travel next week. I'm gonna travel next week. Ou I'm gonna travel next week. Eles falam bem rapidinho, fica I'm gonna travel next week. Ok? Isso é só uma pronunciation aí para vocês, ok? Uma curiosidade. O aluno já está aprendendo present perfect e nós estamos treinando o present perfect e eu dou um contexto para ele e ele fala I'm a lawyer for 23 years. E eu falo I'm a lawyer for 23 years. Rephrase. I've been a lawyer for 23 years, ok? No meu caso aqui, I've been an English teacher for 23 years, ok? Então, present perfect, ele passou para o português, ao pé da letra, não pode, principalmente present perfect. Os alunos passam muito para o pé da letra e acabam errando. Não confundam mais. Next. Bom, eles estão aprendendo o wish. Wish, que é um desejo, você divide em duas situações. Situação no presente e situação no passado. Eles primeiro aprendem a situação do presente. Então, você meio que tem um desejo com uma espécie de pesar, ok? Então, eu fico pensando, eu não tenho uma Ferrari, eu gostaria de ter uma Ferrari, mas eu não tenho uma Ferrari. E aí o aluno fala, I wish to have a Ferrari. I wish to have a Ferrari. Passou para o português direto. Na verdade, ele deveria ter falado I wish I had a Ferrari. Wish, situação no presente, né, um pouquinho de pesar e tal. Você usa o wish com o simple past. I wish I had a Ferrari. Ok? Não confundam mais. Next. Um erro super feito em sala de aula. Gente, eles fazem muito esse erro. Teacher, is raining. Teacher, is important. Is difficult. Is working. Guys, rephrase. Teacher, it's raining. It's difficult. It's important. It's working. Ou seja, esse working aí no sentido de funcionar, não é? Está funcionando, ok? It's working. Está chovendo. It's raining. It's difficult. It's important. Não esqueçam, em inglês o verbo não fica solto na sentença sem um sujeito. Cada verbo precisa do seu sujeito, ok? Quando uma sentença é desse tipo, o it faz o papel do sujeito. Não esqueçam mais. Next. Então, eles têm que usar o verbo esquecer em um contexto. E eles falam, I'm always forgetting my keys at home. Não pode. Quando você usa o forget, você não fala o local. Se você simplesmente falar, I'm always forgetting my keys, ótimo. Colocou o lugar.
I'm always leaving my keys at home. Tá vendo? I'm always leaving my keys at home. Toda vez que você colocar o lugar, use o leave. Sem o lugar, pode usar o forget. Esse leave pode ser intencional ou não intencional, não tem problema. Use leave, ok? Quando você esqueceu ou deixou por deixar mesmo, use leave com o lugar, ok? Pessoal, é o seguinte, aqui foram aí as 17 sentences que eu separei para vocês. Separei, tem mais 17 na part 2 do vídeo, tá? Porque são erros super comuns. Como eu sempre falo aqui, não adianta falar, tem que se fazer entendido. E para isso você precisa entender pelo contexto, não traduzir para sua língua, começar a pensar em inglês. Aos poucos o seu cérebro vai se acostumando a pensar em inglês. Você chega na fluência. Mas se você ficar sempre traduzindo para a sua língua, você sempre vai fazer os mesmos erros, que são os erros influenciados pela nossa língua mãe. Português, linda, linda, linda língua, maravilhosa. Mas quando você está aprendendo inglês, você tem que se desapegar um pouco dela. Deixa um pouco o português para lá. Português você já fala, já é fluente. Agora, olhe para o contexto. Aprendeu uma palavra nova, aprendeu um verbo, aprendeu uma estrutura, olhe o contexto. Se assim de cara você traduzir, não tem problema, também não fique se culpando por isso. Da próxima vez, que você for usar a palavra, a estrutura, né? Você evita a tradução e pensa no contexto. O seu cérebro precisa de treino. Você vai treinar isso aí, é um processo. Você vai ver como você vai conseguir pensar em inglês e deixar a sua língua mãe e pensar pelo contexto. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Até um próximo vídeo. Bye, bye!